Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre revelação na Sagrada Escritura e tradição. Estamos aqui no nosso quarto encontro. Também nós vamos ver a história dos escritos proféticos. Esses escritos enfatizam a função das tradições no meio do povo de Israel. O livro de Ezequiel, por exemplo, salienta a existência de um núcleo central de referências que devem ser atribuídas ao profeta. E, além disso, nós vamos ver algumas formulações de tradição geral, quer escrita, quer oral, sobre a atividade do mesmo profeta. Tem aquilo que é do profeta e aquilo que é a tradição oral e escrita depois fazem parte deste livro profético. É digna de menção, neste particular, a última reelaboração do livro de Isaías, que corresponde ao terceiro Isaías, no capítulo 56 a 66. Que nos diz, que o uso inteligente deste escrito do terceiro Isaías e seu conteúdo em relação à vida religiosa das gerações posteriores, porque aqui nós estamos no pós-exílio da Babilônia, que nele foram buscar as respostas aos problemas da vida religiosa vivida pelo povo de Israel, na reconstrução, no desânimo da reconstrução, de ver tudo aos escombros, de ter que reconstruir, e toda essa realidade do livro que vem incitar o povo a reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído pela Babilônia. Concluímos assim que o entrosamento entre tradição escrita e oral estava sempre presente na consciência de que as profecias transmitidas pelos profetas não tinham sentido apenas quanto ao passado, mas, ao contrário, revelavam a sabedoria de Javé Deus, relacionada com a vida presente do povo. Então não é só um fato passado, mas é um fato que tem uma ligação com o passado, cuja tradição oral e essa tradição transmitida dessas profecias foram se consolidando na realidade, então, presente do povo. Aquilo que aconteceu antes do exílio e no exílio, agora se faz também presente na vida do povo. Então, o profeta Isaías também se faz presente no pós-exílio da Babilônia. Não é, pois, de admirar que sua importância para o presente penetrasse também na tradição. As tradições permaneceram vivas precisamente pelo fato de se aplicarem à situação do momento. Então, não é um passado, é uma realidade vivencial do presente, que traz toda um aprofundamento daquilo que se viveu no passado e aquilo que está acontecendo no presente, que dá sustentação ao povo naquele momento histórico, naquele momento presente. No caso de Isaías, no pós-exílio da Babilônia. A razão disto deve ser buscada na consciência de que tanto as palavras quanto as ações proféticas eram, a priori, dotadas de valor permanente. Não é só uma descrição do passado. Um importante fenômeno da tradição israelita surge assim aos nossos olhos. A atualização dos racontos, das sentenças, das narrativas histórias aplicadas ao presente exige então uma nova
interpretação. Existe uma série de novas interpretações no Antigo Testamento. A valorização de uma antiga palavra profética amplia-se na consciência de uma verdadeira força que, em circunstâncias históricas diversas, é capaz de impregnar de sentido novo a mensagem antiga. Você pega, por exemplo, Jeremias. Existem as palavras de Jeremias, mas existe dentro do livro certos enxertos que são de origens de tempos diversos. Por exemplo, você vai encontrar alguns textos do pós-exílio da Babilônia enxertados ali no livro de Jeremias, mostrando que essa realidade que foi anunciada no tempo de Jeremias, né, ela é reinterpretada e recolocada também a partir de um outro contexto histórico, dando assim esse sentido de uma tradição que não fica no passado, mas a tradição que é sempre atualizada e revista e inserida, inclusive, na própria livro profético. A valorização de uma antiga palavra profética amplia-se na consciência de uma verdadeira força que, em circunstâncias históricas diversas, é capaz de impregnar de sentido novo a mensagem antiga, como eu havia dito. Pode-se usar isso com exemplo. Em Isaías 48, versículo 20 a 21, a história tradicional da saída do Egito. Então, nós temos aqui 48, nós estamos no segundo Isaías, que foi escrito no exílio da Babilônia. A história tradicional da saída do Egito alcança um sentido típico. Nos detalhes, chega ela a significar que Javé fará seu povo regressar também do cativeiro da Babilônia. Como Israel saiu do Egito da escravidão para a liberdade, agora o novo êxodo, saindo da Babilônia e voltando à terra prometida. Os israelitas não sofrerão nem fome nem sede, pois seu Senhor os conduz. Isaías capítulo 49, versículo 10. Javé, que antes abrira o mar vermelho para a passagem daqueles que ele enviou, daqueles que ele salvou, Isaías capítulo 51, versículo 10, presencializa-se aqui de maneira viva a palavra profética a partir da primitiva e salvação de ação salvífica de Javé, Deus, que assume um significado atual. Também para explicar a origem do Pentateuco, né? O Pentateuco, que foi escrito depois, né? Nós vemos que em Esdras, nós vemos a constituição do Pentateuco como nós temos hoje, né? Que é uma questão de buscar todo o fato da tradição e colocá-lo todo num livro, com várias tradições que nós temos, eloísta, javista, deuteronomista, né, as tradições sacerdotais. Então, a partir da origem do Pentateuco, nós vemos que há um processo de atualização, né? Há uma recapitulação da história salvífica no culto, e diz que dessa maneira se dá uma real presencialização do fato histórico salvífico. Assumindo o fato histórico salvífico do passado, a comunidade cultural encontra-se com Deus desta mesma história e desta sorte, e adquire certeza imediata e sacramental do próprio destino. Não é simples uma recordação do passado, mas é uma memória que se faz sempre presente. E o culto deixou muito esse aspecto mais presente, mais patente na própria estrutura do povo de Israel. Se considerarmos que
Essas tradições, quer escritas, quer orais, durante longo tempo, sempre se presencializaram dessa forma e, portanto, não sofreram mudanças nem alterações essenciais. Facilmente entenderemos porque hoje não é mais possível reconstruir propriamente cada um dos estágios da história tradicional de um texto, porque passado, presente e futuro, passado, presente, sempre se intercalaram, porque a palavra dentro da tradição judaica não é uma palavra do passado, mas é uma palavra que está sempre se renovando no dia a dia. Então, nós estamos vendo essa questão da tradição profética, da importância da tradição profética, que um texto profético não só traz o texto que vem da origem de um determinado profeta, mas outras questões da tradição foram incluídas dentro desses textos, às vezes tradições de outros tempos, como pós-exílio, no caso do profeta Jeremias, ou no pós-exílio, no caso do profeta Isaías, que foram inseridos ali dentro, mostrando essa dinâmica entre passado e presente, como uma atualização de uma palavra profética que não ficou no passado, mas que está presente também na própria vida do povo, né? Diante também daquele momento em que se escreve o texto. Então, nós vemos essa riqueza, né, que a palavra de Deus não é uma palavra do passado, mas é uma palavra sempre presente. E a importância da tradição, vamos por tradição ligada a Isaías, a tradição ligada a Jeremias, a Ezequiel, que faz com que essa realidade, essa dinâmica esteja sempre presente, né, na própria constituição do texto. E depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.